Da série de livros O Velho Matemático, colhemos a presente narrativa. A História do Vizir, de Paulo H.C. Gonçalves. Quando criança, somos conduzidos por uma ou outra pessoa, mas na idade adulta temos que fazer as nossas escolhas. No ano em que nasci, meu pai morreu em uma caçada nas montanhas. Disseram-me que mamãe ficou abalada, mas por muito nos amar, assumiu o sustento da família e a administração de todas as nossas atividades. Bendita é a mulher que sabe vencer a si mesma, em benefício daqueles a quem ama. Creio que meu pai ficaria muito orgulhoso. Ela sempre demonstrou força de vontade e liderança, mesmo nos momentos de maior necessidade. Não sei explicar o que levou mamãe a me proteger mais do que aos outros filhos. Só sei que nunca precisei trabalhar. Todas as tarefas eram exercidas pelos demais membros da família. A minha infância foi agradável e destituída de qualquer preocupação. Meus irmãos reclamavam, queriam que eu cuidasse das pequenas atividades domésticas. Mamãe não concordava. Para ela, eu teria uma vida afastada de qualquer sofrimento. Comi do bom e do melhor e fui odiado pelo resto da família. É difícil explicar, mas a vantagem que hoje recebemos, mais tarde nos será cobrada. Assim como este homem que acabamos de escutar, eu era avesso aos estudos. Aprendi com dificuldade as primeiras letras, o nome de algumas plantas e 2 das 4 operações. Graças a esse conhecimento exíguo, mais tarde pude me tornar o homem que sou hoje. A minha história começa quando completei 16 anos. Se naquele tempo eu soubesse o que sei hoje, a minha vida seria completamente diferente. Teria trabalhado mais, feito mais amizades, aprenderia um pouco sobre todas as coisas. Infelizmente, não podemos mudar o passado, mas devemos nos precaver para o futuro. Na época de meu aniversário, uma estranha doença assolou o país. Muitas pessoas morreram, entre elas a minha mãe. Chorei muito nesse dia e nos dias que se seguiram. Acabei contraindo a doença e por um bom tempo fiquei de cama. Meus irmãos cuidaram de mim e passaram a coordenar todas as nossas atividades. Um deles queria me fazer trabalhar. Me recusei terminantemente. Ele me ameaçou de todas as maneiras possíveis, mas fui intransigente. Indignado, ele falou: O rebelde é o seu próprio castigo. Eu me senti especial e achava que deveria ser tratado com mais gentileza. Hoje sei que era apenas um garoto mimado e me arrependo profundamente disso. Após alguns meses, ninguém mais falava comigo. Eu já não tinha roupas limpas e se quisesse comer era obrigado a preparar. Aquilo para mim era um escândalo, mas o que podia fazer? Ninguém mais se preocupava com as minhas necessidades. Um dia arquitetei um plano, um verdadeiro blefe. Iria embora e deixaria todo mundo preocupado. Na minha cabeça, os meus familiares implorariam para que eu ficasse e passariam a me tratar com maior dignidade. O meu irmão mais velho ouviu as minhas ameaças e não se agastou. Ao contrário do que eu esperava, pegou algumas moedas, só o suficiente para meu sustento de uma semana, e disse: Quem não se dispõe a ajudar não pode reclamar por não receber ajuda. Vá embora e só volte quando aprender a ser útil. Ele então me deu as moedas e me mostrou o caminho da rua. Respondi com determinação: nunca mais voltarei. Irei cuidar de minha própria vida e quando tiver notícias minhas, serei um general ou vizir de nosso poderoso califa. Disse ainda muitas outras coisas, algumas que não devo reproduzir aqui, outras que já não me lembro mais. Os meus irmãos riram de minha ingenuidade e ironizaram o meu comportamento. Eles acreditavam que eu estaria de volta na hora do almoço. Se eu soubesse que um minuto de reflexão seria capaz de mudar completamente a minha vida, eu nunca teria aberto a minha boca naquele dia.
Mais vale calar do que sofrer. Infelizmente, não refletimos no que falamos e por isso sofremos as consequências. Saí de casa determinado a nunca mais voltar. Em poucas horas gastei todo o dinheiro, deixei a cidade em um longo passeio, mas dela não queria me afastar. Andei a esmo por algum tempo, como se uma força estranha me conduzisse cada vez mais para frente. Hoje sei que não estamos sozinhos. Ao nosso lado, milhares de espíritos velam por nós, como uma nuvem de testemunhas que algumas vezes nos ajudam e outras vezes nos atrapalham. Quando dei por mim, estava perdido. Já não conseguia voltar para casa. Passei dias terríveis. Senti fome, tive frio e o pior de tudo, ninguém para me amparar. Se eu encontrava um estranho e perguntava o caminho, recebia como orientação uma direção completamente diferente do meu destino. Mais tarde descobri que aquelas pessoas procediam assim, graças à influência de um espírito brincalhão. Queria me levar para um ponto ermo no deserto. A respeito desse gênio falarei depois. Antes, porém, quero dizer que a minha única qualidade era saber nadar. Por isso fiquei contente em encontrar um rio e uma rede toda rasgada, com a qual eu poderia conseguir algum alimento. Após um refrescante mergulho, avistei um menino sendo arrastado pela correnteza. Ele nadava com desespero e certamente teria morrido se eu não o tivesse ajudado. Arriscando a própria vida, coloquei o menino em lugar seguro e me deitei a seu lado. O ingrato nem me agradeceu. Assim que recuperou o fôlego, saiu correndo pela mata e me deixou sozinho. Assim é o homem, assim é a vida. Estamos preocupados demais com os nossos pequenos problemas e nunca nos lembramos daqueles que nos ajudam. Alguém pode passar horas ajeitando a nossa casa, fazendo a nossa comida, lavando a nossa roupa e no final do dia pensamos que ela não fez nada mais do que a obrigação. Na verdade, a obrigação é nossa e não dela. Do mesmo jeito que recebemos ajuda, temos que fazer a nossa parte, sempre procurando ser mais humanos e mais gentis. Meu irmão uma vez me falou: dividir o serviço é uma coisa, sobrecarregar alguém é escravidão. Por algum tempo fiquei sentado em uma rocha pensando em banalidades, como se meu único problema fosse acender um fogo para cozinhar um peixe que eu ainda não havia pescado. De repente ouvi passos que vinham em minha direção. Virei-me buscando a fonte do barulho, achando que fosse o pai da criança querendo agradecer. Mas não, os passos continuaram seguindo o rio. Depois pararam e voltaram cada vez mais rápido para onde eu estava. Não sei porquê, mas um arrepio tomou conta de todo o meu corpo. Minhas pernas fraquejaram e eu não consegui sair do lugar. Os passos finalmente me alcançaram. O capim diante de meus olhos foi repartido em dois, como se alguém invisível estivesse pisando. Então pecadas foram surgindo, uma após a outra, todas em minha direção. Tentei correr, mas minhas pernas não me obedeciam. Os pelos do meu corpo estavam em pé, e nada me restava fazer a não ser esperar. Lentamente uma nuvem leitosa surgiu diante de meus olhos, e aos poucos um gênio apareceu, com um sorriso no rosto. Ele estava com os braços cruzados contra o peito. Agradeça a ajuda recebida. Esse menino será um dia um cadi, um juiz, e ajudará muitos com as suas sábias e justas decisões. Mas agora ainda caminha na ilusão, e por isso necessita de nossa proteção. Tentei falar, mas as palavras não saíam de minha boca. O espírito sorriu, compreendeu o que estava me acontecendo, depois continuou. Nenhuma boa ação, por mais insignificante que seja, fica sem uma recompensa. Ele então movimentou os braços e diante de meus olhos surgiram imagens que iam se modificando à medida que o gênio falava. Vá para o norte até a montanha mais alta. Lá você vai encontrar certa caverna cheia de livros. Procure uma parede com uma estrela desenhada. Se você trabalhar direito, após 3 dias achará um diamante de rara beleza e por 10 anos terá o seu sustento.
O espírito sorriu para mim e depois desapareceu como se nunca houvesse existido. Refeito do susto, atravessei o rio, peguei as minhas coisas e corri até não aguentar mais. Eu queria esquecer aquele episódio, mas as palavras do gênio estavam me atormentando. Se fosse verdade, não necessitaria mais trabalhar por um longo tempo. Parei debaixo de uma árvore e milagrosamente encontrei um pedaço de pão seco. Comi o alimento que em outro tempo desprezaria e tomei a decisão de ir até a tal montanha. Certa vez ouvi alguém dizer: se queres escravizar um homem, basta vender para ele uma ilusão. Mais uma vez, um estranho fenômeno ocorreu. Em pouco tempo percorri uma grande distância, como se para mim aquilo fosse natural. Mais tarde constatei que estava em um lugar ermo no deserto e que levaria semanas para voltar. Não foi difícil encontrar a caverna. Ela se destacava na paisagem, com inúmeras rochas ao redor. Perto dali existia uma vegetação abundante e um riozinho, quase um córrego, que passava por perto. Ao entrar na caverna, descobri que ela havia sido a residência de algum ermitão. Existiam objetos espalhados por toda parte, bem como livros e instrumentos mecânicos, que para mim não serviam para nada. Pelo que pude notar, aquele lugar não era usado há muito tempo. Todos os objetos estavam cobertos por uma grossa camada de poeira, e não existia qualquer alimento. Por mais que queiramos deixar a nossa marca sobre a Terra, o tempo apaga tudo, até mesmo as civilizações. Encontrei com facilidade a parede indicada pelo gênio, e próximo a ela, como se alguém já estivesse me esperando, algumas ferramentas de mineração. Não pensei duas vezes, peguei de uma picareta e me pus a trabalhar. Confesso que nesse dia não fiz muito progresso. Na vida sempre tive pessoas que trabalhassem para mim, e por isso logo me cansei. Senti a minha barriga vazia e resolvi buscar alimento. Para minha felicidade, encontrei um pouco de mel e algumas frutas silvestres. Devorei tudo o que fui capaz. Depois fui até o riacho e peguei um delicioso peixe. Você quer saber como preparei o peixe? Foi bem simples. O calor do sol no deserto é capaz de cozinhar qualquer alimento. O que fiz foi lavar uma rocha que tinha formato côncavo e colocar o peixe com um pouquinho de água. Na caverna encontrei um saco de sal e outro de folhas secas que serviam como tempero. Bem animado com a refeição, voltei a trabalhar. Agora de forma lenta, mas constante. Se eu estivesse em casa, o meu irmão mais velho teria falado: a pressa não adianta nada, o que importa é a perfeição. No terceiro dia, na hora do almoço, encontrei o maior diamante do mundo. Ele era brilhante como uma estrela e possuía uma leve coloração azul, uma verdadeira obra de arte, de valor inestimável, assim como o gênio falou. O meu grande erro foi não questionar como uma pedra lapidada. Com tamanhas qualidades, caiu milagrosamente da parede. Por certo, eu estava sendo enganado por aquele espírito brincalhão. Na mesma hora que encontrei a joia, saí da caverna para examinar o meu achado. Fui até o córrego, lavei meu corpo, apanhei algum alimento e passei o resto da tarde pensando em meu futuro. Como não sabia a que distância estava da cidade, resolvi passar mais uma noite naquele local. Sem soltar a pedra, escolhi um canto seguro e deitei. Em minha imaginação eu estava em casa e meus irmãos vinham preocupados me receber. A princípio, eu me mostrava desalentado, mas logo revelava a joia que eu trazia escondido em minhas roupas. Depois contava sobre o gênio e meus irmãos faziam tudo o que eu pedia. Mas não, nunca mais voltaria a morar com eles. Iria comprar o terreno ao lado de nossa casa e teria um bando de empregados para atender a todas as minhas vontades. Perigosa é a ilusão que é capaz de entorpecer o mais sábio dos homens e fazê-lo esquecer de sua própria vida. Naquela noite não consegui dormir, tantos eram os meus pensamentos. Porém, em determinado momento, ouvi as seguintes palavras: onde existe um, existem dois. Onde existe dois, existem mais. Levantei assustado. Procurei em toda parte pelo autor daquelas palavras, mas nada encontrei. Meses depois, quando comecei a estudar, descobri que aquele fenômeno se chama voz direta, e era mais comum do que eu poderia imaginar.
Como eu não sabia de onde tinha vindo a voz, ou mesmo se era apenas uma ilusão de minha cabeça, voltei para o meu canto e deitei ao lado do lampião de azeite que eu encontrei na caverna. Se esse diamante é tão valioso a ponto de me sustentar por 10 anos, quem sabe se eu trabalhar mais um pouco, eu não consigo outro que me dê tranquilidade por muito mais tempo. Falei para mim mesmo. Este foi o meu erro. Se eu tivesse ido embora, a minha história teria sido completamente diferente. Mas não, voltei a trabalhar, pensando que seria fácil encontrar outra joia. Certa vez escrevi: a ganância é um veneno que corrói a nossa alma e nos impede de viver. Após 15 dias de árduo trabalho, finalmente tomei uma decisão. As minhas mãos estavam calejadas, meu corpo todo doía, sentia-me febril. Agora eu poderia pensar com mais clareza. O certo era ir para a cidade, vender a joia e aproveitar a vida por algum tempo. Depois era só comprar escravos e voltar para continuar o meu trabalho. Dormi naquela noite como nunca antes havia dormido. Em meu sonho, eu humilhava os meus irmãos, que vinham como mendigos implorar a minha ajuda. Acordei no dia seguinte bem disposto. Ajeitei minhas coisas em uma trouxa de pano e já me dispunha a partir quando notei que meu bolso estava rasgado. O desespero tomou conta de minha alma. O diamante havia sumido. Revirei a caverna de alto a baixo. Fui inúmeras vezes até o rio. Examinei o pé das árvores com muito cuidado, mas nada encontrei. Eu estava obcecado. Deixei de comer, não queria dormir e muito menos pensar. Mas a realidade batia em minha porta e eu não podia me enganar. O diamante estava perdido. A única alternativa que me restava era continuar trabalhando e tentar encontrar outro diamante. Hoje sei que um homem fisgado pela ilusão se deixa escravizar por uma tola esperança. Desanimado, peguei da picareta e, com a frustração que invadia minha alma, ataquei a parede até não aguentar mais. Depois sentei-me no chão e chorei pela primeira vez. Eu queria voltar para casa, implorar para meus irmãos abrigo, ser outro homem. Creio que a minha vida seria outra se eu tivesse feito isso. Mas eu não sabia pedir perdão. Era orgulhoso demais para voltar. Continuei trabalhando, e nas horas que tirava para descansar, procurava o diamante perdido. O sonho era o meu alimento. 3 meses depois, acordei com um ruído vindo do lado de fora da caverna. A princípio pensei que estava sonhando, mas logo reconheci o barulho como sendo de cavalos. Saí de meu abrigo e encontrei 3 homens olhando o entulho que eu havia amontoado. Que a divina luz do Onipotente ilumine os teus passos. Saudou-me o mais velho do grupo. E que ele lhe fortaleça, bem como a vossa família. Respondi com outro salã, cumprimento. O senhor mora aqui? Perguntou o estranho. Pensei em dizer a verdade, mas temendo ser considerado um intruso, respondi. O mundo é minha casa, mas tomo esse lugar como abrigo. O homem olhou para os amigos, depois para o entulho da mineração e com certo interesse perguntou. Gostaria de vender essas pedras. Admirado, perguntei. E quanto o senhor me pagaria por elas? O homem consultou os amigos e respondeu. Eu lhe dou 10 moedas de prata. Vendo o meu espanto, logo completou. Eu sei que elas valem o dobro na cidade, mas como estamos em um lugar ermo, espero que aceite a minha oferta. E o que o senhor irá fazer com elas? Embaraçado com a pergunta, como se não acreditasse no que eu estivesse ouvindo, o homem respondeu. Estas pedras são usadas na construção de pisos e objetos de arte. Você não sabia disso? Confesso que não sabia até este momento. Respondi constrangido. O homem riu, os amigos sorriram, e eu também sorri. Acertamos os detalhes e alguns dias depois o mesmo homem voltou com algumas carroças e apanhou as pedras com a ajuda de escravos. A
Aproveitei a oportunidade para acompanhá-lo e comprar algum alimento. Ele me contou que aquela cidade surgiu graças a um padeiro mágico e um pão milagroso. Achei estranha a história, mas nada questionei. O que você faz naquela caverna? Perguntou-me o homem. Eu não podia dizer a verdade, com medo de que alguém quisesse me roubar. Por isso menti. Como o senhor deve ter reparado, na caverna existem muitos livros. Eu sou um estudioso e, para não ficar parado, me exercito removendo pedras. Ele era um homem bom e acreditou em minha história. Depois de um certo tempo falou: Eu me lembro que existia naquela caverna um eremita que se dedicava aos estudos. Fico admirado que um rapaz tão novo como você quisesse seguir o mesmo caminho. Sorri para ele e nada falei. Às vezes o melhor que podemos fazer é nos calar. Naquela noite passei em sua companhia. Falamos da vida, dos sofrimentos, do trabalho, de tudo que engrandece um homem. Depois fizemos um acordo. Eu prepararia um novo carregamento de pedras e ele venderia para mim. Dividiríamos o lucro meio a meio, de forma que cada um tivesse a sua parte. Adorei o negócio. Assim teria visitas periódicas, alimento variado e dinheiro para as pequenas necessidades. O melhor de tudo, poderia continuar procurando o diamante, sem levantar suspeitas. No dia seguinte voltei para a caverna porque tinha medo que alguém achasse o meu diamante. Eu era um tolo que colocava os bens materiais acima de meu próprio conforto. Os objetos nos pertencem e não nós a eles. Uma noite não consegui dormir e também não querendo trabalhar, resolvi pegar um livro e ler um pouco. Foi a primeira vez. Fiquei impressionado com os desenhos, todos feitos à mão. O artista se esmerava nos mínimos detalhes. Confesso que não entendi nada do que estava escrito. Procurei outro e outro ainda, até que encontrei um no meu próprio idioma. Era um conto infantil que falava de uma bruxa que era invejosa e vivia na floresta. Um dia ela prendeu a filha do rei em uma flor e acabou sendo enganada pela princesa. Tão maravilhado fiquei com aquela história que acabei lendo todos os diversos livros do autor. Ele falava de filosofia, de ciência e religião, mas também cultivava um pouco de literatura, com traços de poesia. O título da obra era O Sábio, o Sonhador e o Contador de Histórias. Depois comecei a ler sobre outros assuntos. Estudei matemática, línguas, aprendi a curar certas doenças com ervas medicinais e até passei a inventar projetos de edificação. Desta forma, eu descobri que o conhecimento é como um rio que nasce de um filete d'água, mas com o passar do tempo se avoluma até atingir o mar. Sem perceber, passei 10 anos nessa vida. O que antes era um martírio passou a ser uma alegria. Eu gostava de trabalhar e de estudar também. Já não era mais a fortuna que me interessava. Eu usava a velha desculpa para não sair do lugar. Naqueles anos de solidão, aprendi muito. Conheci a história dos países e a sua geografia. Treinei matemática, física, estudei astrologia. Hoje posso assegurar que não há nada melhor do que conhecer outras culturas, filosofias e religiões. Nos meus últimos dias na caverna, passei a maior parte do tempo fazendo experiências, desenhando e traduzindo livros de toda a ordem. Mas quis o destino me tirar daquele lugar. Maktub estava escrito. Exatamente no dia que completei 10 anos de permanência na caverna, comecei a ouvir um barulho de passos vindo em minha direção. Lembrei-me na mesma hora do gênio que me assustou na beira do rio e que me levou para aquele lugar. Sem perceber, levantei de um salto. O gênio surgiu como na primeira vez. Primeiro uma nuvem leitosa, depois o contorno de seu corpo e finalmente ele se materializou diante de meus olhos. Olhei para seus pés e notei que eles não tocavam o chão. Aliás, nem pés ele tinha. Na verdade, estava formado da cintura para cima. Da cintura para baixo era apenas fumaça. O espírito brincalhão olhou em meus olhos por um instante e depois falou com sua voz poderosa, que parecia ampliada pelos ecos da caverna. É uma alegria para mim falar diretamente com você.
Foram as suas palavras iniciais. Depois ele completou: há muito observo o seu desenvolvimento e estou satisfeito com o que vejo. Indignado por ter sido manipulado pelo gênio e de saber que estava sendo vigiado, resolvi falar de forma ousada, contrariando completamente o bom senso. Demônio dos infernos, agora você volta para rir de minha situação. Espero que esteja contente com a sua artimanha. Afinal de contas, estive preso aqui por 10 anos. O gênio colocou as mãos na cintura, riu de forma exagerada e perguntou: quem te prendeu? Não foi a sua ganância que te manteve aqui? Aquele que busca os atalhos do caminho acaba caminhando muito mais do que necessitava. Você sempre foi livre para ir e vir, porém preferiu ficar preso a uma ilusão. Eu o interrompi, ilusão pela qual você é o responsável. Se você não tivesse aparecido, eu teria seguido meu caminho e hoje seria um homem feliz. Mas não, você tinha que entrar em minha vida e estragar tudo. Sem tirar o sorriso do rosto, o gênio assim falou: estou certo de que você não era feliz até o dia em que me encontrou. Você não tinha nenhum objetivo na vida, desprezou a família, abandonou os amigos, não queria saber dos estudos. Na verdade, eu lhe fiz um favor e lhe dei o que eu prometi. E onde está o diamante que você me prometeu? Perguntei na mesma hora. Se você se recordar do nosso encontro, vai se lembrar que eu lhe falei que você acharia o diamante e que por 10 anos teria o seu sustento. Ora, já se passaram 10 anos e nunca lhe faltou comida, abrigo e a boa companhia dos livros. Eu lhe ajudei esse tempo todo e sempre você teve com o que se sustentar. Sustentar? Interrompi. Você chama isso de sustentar? Eu trabalhei dia e noite para ter o que comer. Onde está o diamante que você me prometeu? Até agora não ouvi a tua resposta. O espírito brincalhão parou de flutuar, materializou o resto do corpo, ficou da minha altura e respondeu: falei que você acharia o diamante, não que poderia ficar com ele. Quando coloquei a joia em tua mão, eu havia pego emprestado do tesouro do califa, mas o diamante não era meu, e por isso, assim que você ficou cego com a ambição, devolvi a joia para seu devido dono. Aquela informação me fez sentar. Reconheci o meu fracasso. Estivera durante 10 anos em busca de um tesouro que não existia. Fui um louco em acreditar no ganho fácil. Todo ganho, para ser legítimo, deve ser fundado no nosso trabalho. O gênio deixou-me pensar por um instante. Aguardou parado diante de meus olhos. Um torvelinho de ideias invadiu a minha cabeça. Eu não sabia o que dizer. O gênio havia me prendido ali por 10 anos, mas também me ajudou. Se hoje possuo algum conhecimento, foi graças a ele. Após algum tempo, questionei: e agora, o que será de mim? Você sempre foi livre para escolher. Se quiser, poderá voltar para a tua família, fazer novos amigos, ou ficar aqui e continuar estudando. Tudo vai depender de você. Respondeu o gênio, que logo continuou: quando criança, somos conduzidos por uma ou outra pessoa, mas na idade adulta, temos que fazer as nossas próprias escolhas. Por que você fez isso comigo? Perguntei. Por muito te amar. Foi a resposta inesperada que ouvi. Em seguida, ele me fez uma revelação. Eu sou seu pai. Não tive a oportunidade de colocá-lo em meus braços, mas te acompanhei, assim como a teus irmãos, durante toda a vida. Eu sabia que você necessitava aprender e trabalhar. Por isso trouxe você até aqui e estudei contigo cada um desses livros. Incrédulo, questionei. Estudou comigo? Como pode ser isso, se durante 10 anos estive aqui, sozinho, nesta caverna? Ele parecia solidificar o corpo agora. Estava mais completo, sua pele adquiriu uma cor natural. Os cabelos estavam negros como a noite. O gênio colocou a mão em meu ombro e respondeu:
Acompanhei os teus pensamentos. Toda vez que você pensava, imagens surgiam à tua volta. E eu podia ver e ouvir, como ouço e vejo você. Muitas vezes lhe falei em pensamento. Ensinei o que sabia e aprendi com as tuas leituras. Muitas vezes nós discutimos e você não percebeu. Eu era aquela segunda voz em sua mente. Você se lembra? Pensei que estivesse ficando louco, respondi sem graça. Uma pessoa que fica um tempo prolongado, afastada do mundo, acaba enlouquecendo. Compreendo. Falou o espírito de meu pai, sorrindo. Aproveitemos esse momento, meu filho, que em breve deverei partir. Estou sendo aguardado em uma reunião, mas não se preocupe, estarei sempre junto a você e seus irmãos, mesmo que não possam me ver. Emocionado, perguntei: voltaremos a nos falar? Ele me abraçou como se possuísse um corpo de carne e depois respondeu: Se for necessário, virei puxar-lhe a orelha. Ainda trocamos algumas palavras em relação à família. Depois, em lágrimas, nos despedimos. Ele desapareceu diante de meus olhos, como havia aparecido. Naquela noite, uma sonolência tomou conta de mim e eu apaguei completamente. Lembro-me que sonhei com minha mãe e meus irmãos. Nada mais posso dizer a respeito desse assunto. Só sei que foi imprescindível para a minha escolha do dia seguinte. Quando acordei, fui para a cidade a fim de reiniciar a minha socialização. Mas o que me aconteceu mudou completamente a minha vida. A oração interrompe a narrativa. O mundo é minha casa, mas tomo esse lugar como abrigo. O califa, vendo que o vizir se calava, perguntou: E o que aconteceu? Comendador dos crentes, falou o vizir respeitosamente, ouço que nos chamam à oração. Se for de vosso agrado, mais tarde voltarei a contar minha história, mas agora devemos cumprir com nossa obrigação perante o Onipotente. O califa suspendeu a audiência com as seguintes palavras: Que Deus ilumine a todos que buscam no trabalho e nos estudos um amparo para suas vidas. Se gostou dessa história, adquira um dos exemplares da coleção O Velho Matemático. Escreva para paulohcgoncalves@gmail.com. O valor da obra é R$20, enquanto durar o estoque.